O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Vamos sentar, irmãos e irmãs, porque o que nós vivenciamos nessa semana chamada Santa foi a essência da nossa fé: paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. E se a gente aceitar que na vida também existe essa dinâmica de paixão, morte, ressurreição, porque nós temos que estar morrendo para algumas coisas a cada dia e renascendo para outras, padecendo, nos sacrificando para alcançarmos o grande objetivo. Jesus Cristo, o inocente, aquele que não tinha motivos para ser condenado, foi levado, foi entregue covardemente, e ele se submeteu a esse sacrifício, pensando no bem maior, pensando na grande libertação, pensando na sua missão. Ele submeteu a um sacrifício que lhe foi imposto, que veio de fora, que ele não pediu, mas ele sentiu que era preciso se sacrificar, era preciso se entregar, e assim aconteceu. Os discípulos que o acompanhavam, esses fugiram, esses abandonaram, esses se decepcionaram. Eles pensaram: nós colocamos toda a esperança nele, e nós estamos percebendo que não foi bem assim. Eles imaginavam um líder revolucionário, mas Jesus Cristo continuou, mesmo quase só. Diz a palavra que estava ali Maria, mãe de Jesus, discípulo amado, e outra mulher, as poucas pessoas que ficaram do lado dele. E quantas vezes também na nossa vida pode acontecer isso, nos sentimos só, nos sentimos quase que abandonados, parece que as coisas pioraram, todos saíram, enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo cheio de esperança, aquela motivação, estava todo mundo ali, cada um querendo uma parte, porque tinha os discípulos que queriam estar um à direita de Jesus, outro à esquerda de Jesus, tinham aqueles que cobiçavam cargos altos no reinado de Jesus, mas na hora da coisa
já sem esperança, que assim aconteceu quando condenaram Jesus, eles fugiram. E às vezes acontece isso nas nossas empresas. Vocês podem perceber que se tudo está bem, se os lucros estão altos, se as coisas estão andando bem, vai estar cheio de pessoas interessadas. Mas a diferença em Jesus Cristo é que Ele continuou, é que Ele perseverou, é que Ele se manteve ali, confiante, se entregando, se sacrificando. E então, é no primeiro dia da semana que acontece a ressurreição, a grande vitória, a glória. Ele está vivo. Foi o que constatou Maria Madalena ao perceber que o túmulo estava vazio, mesmo sentindo, chorando, ela teve a certeza naquele dia que ele estava vivo. Então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo nos indica que, apesar de tudo, é necessário continuar, perseverar, insistir, ir até o fim, não entregar os pontos, não abandonar o barco, porque mesmo depois do sacrifício, todo o sacrifício, quando colocado e oferecido a Deus, é coroado com vitória. E isso, todos nós cristãos devemos ter certeza, para que nunca haja o desespero, para que nunca a gente se encontre no desespero. Angustiado, sim, é humano, pode acontecer, mas desesperado, jamais, jamais. Cristo, Ele ainda no alto da cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estão em plena consciência. E depois diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o momento em que Jesus confiou completamente em Deus. Teve um momento também que ele se sentiu só, se sentiu abandonado, e pergunta ao seu pai: Pai, por que me abandonaste? Mas logo ele compreende que não estava abandonado, que esse momento de Jesus seja para nós um grande ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas conquistas. Quem crê no ressuscitado deve ser alguém cheio de entusiasmo, que mesmo vendo certas coisas não dando certo, é capaz de refazer o caminho, redirecionar, ressignificar o seu trabalho. E depois Jesus Cristo, no seu corpo glorioso, já ressuscitado, Ele faz pedidos grandes, Ele dá uma missão grande para os seus discípulos: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Olha como a ousadia de Jesus para aqueles discípulos que tinham abandonado Ele confia a maior missão daquela época. Eu acho que nenhum foi ousado como Jesus. Ide por todo o mundo. Ele não falou ide aqui na Judéia, nesses lugares aqui, na Bituba, por perto, até a minha esquina. Não, ele falou todo mundo, o mundo inteiro, e anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Anunciar uma boa notícia, anunciar coisas boas, falar da ressurreição, que é a grande notícia da ressurreição, disseminar a esperança no mundo inteiro. E assim eles fizeram, e é por isso que nós estamos aqui hoje sentados, porque eles abraçaram essa ideia, eles abraçaram e confiaram na palavra do líder, e aí eles se colocaram a caminho. Hoje, em todas as cidades do mundo que você for,
vai encontrar uma cruz. Você vai encontrar pessoas vivendo a nossa fé, a fé de Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o maior empreendimento de todos os tempos. É a ressurreição de Jesus que nos trouxe. E é por isso que nós devemos pensar grande também. Jesus pensou grande. Por que você não pode pensar grande? Por que você não pode ir muito mais longe do que você às vezes imagina? Por que você não pode sonhar grande também? Jesus sonhou. O cristão deve ser ousado, sim. São Paulo foi aquele que mais compreendeu Jesus Cristo. São Paulo ele entendeu essa ideia. Ele diz: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se eu não atender esse pedido de Jesus. E aí ele saiu fundando comunidades para todo lado, e ainda discutiu com Pedro. Pedro ainda estava pensando pequeno. Pedro pensou pequeno. Teve uma grande reunião em Jerusalém, que Pedro ainda defendia a circuncisão, os judeus, aí Paulo: não, nós vamos chegar em todos os lugares, gentios, pagãos, todos os povos, todo mundo. Eu não precisa de circuncisão, não. Se não fosse São Paulo, vão estar todo mundo ainda, né? Circuncisão. Mas Paulo compreendeu o que Jesus queria. Ele queria o mundo inteiro. Ele queria que todos compreendessem a mensagem da ressurreição, a força do Cristo vivo que deve nos colocar para frente. Então professe Cristo que vive dentro de você. É a sua força, é que te coloca para frente, é que não nos deixa jamais perder as esperanças. Esse Cristo faz com que a gente queira crescer, e que outras pessoas que estejam também ao nosso redor cresçam, que a gente possa, na honestidade, fazer os nossos empreendimentos, na sinceridade, nos relacionamentos verdadeiros. É possível, sim, ir longe. Podemos ir longe. Basta dedicar tempo, disciplina, como foi dito no início, perseverança, crer no impossível. Que Deus possa conservar dentro de nós esse desejo de ressurreição, porque Cristo foi aquele que nos deu esta certeza. E a Semana Santa não é só uma semana que a gente vive porque a tradição manda, não, é para compreender os passos de Jesus e trazer esses passos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.